Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui no Parque Famoso do Rio de Janeiro, numa caminhada. E hoje eu gostaria de tratarmos uma questão muito importante. É a questão sobre o medo. O que é o medo para você? O que é medo? Medo, como conhecemos, medo da morte, medo do escuro, medo de que descubram nossos segredos de estados trancados a 7 chaves, medo de tudo e todas as coisas, medo de se revelar, medo de falar, medo de dizer, medo no olhar, medo de pensar, medo do que vão dizer de nós, do que vão falar de nós, se agirmos de tal forma que principalmente vai de encontro ao sistema, ao padrão, ao modelo pré-estabelecido condicionadamente pela sociedade, pela tradição, pela religião, enfim, tantos outros aspectos que nos escravizam dentro do fator medo, dentro da coisa chamada medo. Esse medo, por gerações, nós somos reféns dele, escravos dele. Como disse anteriormente, medo em todos os sentidos possíveis e imaginários. Há os medos, naturalmente, os medos físicos, os medos autoprotetórios, que até certo ponto é normal, se bem que ainda assim enfatiza o movimento do eu, do ego. Então, fora o medo físico, existe o medo psicológico, os medos psicológicos. E tanto o medo físico como o medo psicológico, ele está dentro da esfera global do medo. Um, de certa forma, engendra o outro. Tanto o medo físico como engendra influência sobre o medo psicológico, como o medo psicológico engendra o medo físico. Então, assim, a gente se vê meio que num mato sem cachorro. O fato é que somos o medo. Você pode dizer, poxa, mas você está sendo muito radical em dizer que nós somos o medo. Seu Fênix. Não, você está sendo radical. Nós temos medo, mas nós não somos o medo. Diria você aí, talvez, muito provavelmente. Mas se formos analisar no âmbito geral, de uma forma global, holística, total, a gente pode observar que figurativamente a gente é o medo. Não existe espaço entre nós e o medo. Assim, nós somos o medo. Figurativamente, mas somos. Podemos dizer, eu sou alma espiritual, eu sou o Atman, eu sou a mônada, o espírito, o perispírito, o eu verdadeiro, o eu superior, a consciência, isso e aquilo, e qualquer outro nome ou adjetivo que você venha dar para essa coisa nós, né? Como o ego, como eu. Ora, não existe ego sem medo, e medo sem ego. O eu, como essa entidade nominal, física, com todas as suas idiosincrasias, caracteres, não é diferente do ego. Ego e eu é a mesma coisa. E esses dois aspectos, que é um só, ego e eu e ego, podemos sinonimar como medo. Não existe medo sem o eu, nem o eu sem medo. Entende? Eles estão intrinsecamente ligados, andam em uníssono. Você pode ver isso agora. Talvez você já leu tantos livros sagrados. Vamos caminhando aqui. Talvez você já leu tantos livros sagrados, livros disso, daquilo, de milhares de autores. E fica se perguntando, puxa, eu já li tanto sobre o medo, já li sobre poesia, poemas, filósofos, psicólogos, psiquiatras, experts nessa matéria, mas eu me vejo confuso, né? O que é o medo? O fato é que o medo está lá. O medo está lá. O medo está aqui. O medo está em toda parte.
E o mais incrível, eu vou comentar um pouquinho mais à frente, é que esse medo que nós somos infligidos, ele não tem existência real. Porque ele é oriundo do pensamento, oriundo da mente, que é tempo. Tem um OVNI aqui no meu braço. Incomodando. Ele não me deixa. Faz parte. Somos um, hein, mosquito? Desculpa. Então nós somos o medo, de certa forma. Por que somos o medo? Não somos. Estou te perguntando, não somos? Do acordar ao dormir, o que você é? Além dessa presença robótica, mecânica, automática que levanta, acorda, escova os dentes, toma o seu café da manhã diário, vai para o seu colégio, para sua faculdade, seu trabalho, volta a ver um pouco de televisão, faz seu teatro particular na rua com seus amigos, em todos os níveis. Nós somos marionetes, na rua, no trabalho, sempre estamos interpretando um personagem, não é mesmo? Sempre, isso é um fato. Você tenta ser aquilo que não é e tenta não ser aquilo que você é. Isso é um fato. Então, na verdade, não somos nós mesmos, porque se formos, o medo acaba. Então temos medo de existir, o medo de ser, medo de tudo. Tudo que a gente possa conceber. Desculpa aqui o tremor da câmera, que tem umas pedras aqui pelo caminho. Vira para cá assim. Então, onde estávamos? Tratando dessa questão que tudo que fazemos, do acordar ao dormir, as refeições diárias, o café da manhã, o almoço, o lanche, o jantar. Tem gente que até não faz, não pode fazer, infelizmente, essas refeições básicas. E depois vai ver um pouco de televisão, volta para sua casa, seus filhos, sua esposa, seus namorados, respectivamente, talvez tenham um pouco de sexo e vão dormir, cansados, e amanhã repete todo o filme, a mesma novela. E se você bem observar, durante todo esse trâmite diário, de semanal, mensal, anual, por décadas, por centenas de anos, por milhares de anos, milhares de vidas, nós estamos nesse movimento. Ou não estamos? Uau! Tem aqui o céu, estamos no entardecer, um céu lindo, coqueiros, árvores, um verde bonito aqui do parque, o canto dos pássaros, e enfim, as pessoas passando, cada um interpretando o seu personagem particular. Isso também é um fato. Você pode olhar para você agora, enquanto o orador aqui caminhando fala isso para você. Você pode se ver como num espelho, se mirando através das palavras do orador aqui. O orador é insignificante, nenhum significado tem. Esse mesmo orador não quer nada seu, não quer seu dinheiro, não quer sua fama, não quer seu reconhecimento, o seu poder, o seu reconhecimento, a sua... Eu não estou atrás de reputação, nem atrás de suas palmas, seus aplausos, não. O orador não tem nenhum significado, nenhuma importância. O importante é a sua vida, a nossa vida. E como ela está, do acordar ao dormirmos. Não é um julgamento que estou fazendo seu, nem de outrem. Mas estamos caminhando, investigando a questão do medo. Ele está em nossas veias, em nosso DNA. Não é verdade? Você pode dizer, não, eu tenho medo de algumas coisas. Por favor, entre em você, investigue você. Talvez seja mais sincero e honesto com você mesmo. Não se condene, não condene o medo. Não negue esse medo, não lute, não brigue com esse medo, que você vai perder. Seu ego vai perder para o ego, para o medo? Certamente. A questão é de autorreflexão, de autoconhecimento, de compreensão de si mesmo, de percepção, compreensão dos seus movimentos, compreensão
de como você atua, seus mecanismos diários, no seu trabalho, no seu colégio, na sua faculdade. Já observou? A gente vai todo dia. Bom, o orador trabalha só com pregação, não tem um trabalho como vocês talvez tenham, diário, como eu já tive, quando era músico, trabalhava no meio artístico antigamente. Então, de qualquer maneira, generalizando, né, falando assim, que nós, no nosso trabalho, no nosso colégio, na nossa faculdade, em nossos relacionamentos íntimos ou não, nós somos um medo, nós estamos interpretando personagens, fugindo da gente mesmo, lutando, em conflito, confusos, em conflito, em todas as possíveis vertentes imaginárias. Isso também é um fato. Vamos voltar aqui à caminhada sentido contrário? Você está aqui comigo, ok? Bom, a vida é simples, mas nós somos complicados. Nós complicamos a vida, porque perdemos o senso da pureza das crianças, a inocência da consciência, de serção lúcido, dinâmico, plural, infinitesimal como a vida, como ela é. Então nos tornamos simplórios, no sentido de... não, talvez não bem a palavra. Nos tornamos singulares quando a vida é plural em todos os sentidos. Então nos fechamos, nos ilhamos, nos trancamos a 7 chaves. Nos ilhamos, criamos muros nos nossos relacionamentos. Isso tudo é reflexo, resultado, fruto do eu, fruto do medo. O medo traz o trancafiamento. O medo traz a separação, traz o auto-isolamento, físico, psicológico, em qualquer nível ou outro. Você pode perceber isso agora, enquanto o orador fala, e você está se olhando para dentro de você, muito honesto e sinceramente. Esse é o ponto. Esse vídeo aqui sendo feito agora nessa caminhada, nenhum outro significado tem a não ser esse. De alertar. Você pode não aceitar, não concordar, tudo bem, é um direito seu. Obviamente. Se tudo que aqui estou falando você acha insignificante, sem fundamento, coisa de maluco, coisa que o valha, tudo bem, é um direito seu. Inalienável, com certeza. Mas se lhe serve, se você está atento, prestando muito seriamente atenção, com zelo, com toda a tua alma, com toda a tua energia, se você está olhando para isso, você certamente estará vendo o fato das palavras que o orador aqui menciona, o fato dentro de você queimando como uma floresta em chamas. Volto a frisar, não é um julgamento seu, mas estamos olhando para o mecanismo da mente humana, o mecanismo do pensamento humano. Procurando aqui o melhor ângulo aqui para a luz, que eu estou no sentido contrário e está batendo muita luz do pôr do sol aqui. Acho que melhorou um pouco, né? Dá uns raios de luz aqui ao fundo. Enfim, deixa eu me situar melhor. Tentar tirar esses raios de luz aqui. Você então está me acompanhando? Você pode ver o fato agora, sem emoção, sem sentimentalismo, sem crença, sem crenças, sem fé cega, sem fanatismo religioso. Quem é você? O que é você, se não resistência? Medo é resistência. E nós somos resistentes. Em relação às coisas, às pessoas, em nossos relacionamentos, íntimos ou não, como eu falei no início, estamos separados do outro, politicamente, não é? Tem as eleições agora por aí, estamos todos divididos, separados, cada um com o seu acho, com a sua opinião formada. De certa forma, tudo fútil e inútil. Não vamos entrar na questão política agora. Então somos resistência. E a pior delas, a resistência sexual. A nossa resistência sexual.
Não vamos também entrar nessa questão agora, deixemos para outro aspecto, outro momento. Então estamos resistentes nacionalmente, sexualmente, politicamente, economicamente, religiosamente. Religiosamente, né? Você tem sua igreja, sua religião, sua filosofia particular, tudo bem, com todo respeito. Mas você está brigando com a outra religião de certa forma, né? Defendendo uma e altamente negando outra. Se você está no lado A, automaticamente você criou o B, o C, o D e assim por diante. Se está no B, criou o A, C, D e assim por diante. E a gente nem percebe. Somos divisórios, divisistas, não existe essa palavra, mas pode ser encaixado. Divisionários, vivemos na divisão, somos a própria divisão. A gente nem tem consciência disso, nem pode conceber isso. Estou no sentido do sol batendo aqui, tentando fugir dos raios do sol de fundo. Você está me acompanhando? Vocês estão me acompanhando? Aqui na caminhada também, fisicamente falando. Certamente, ao menos isso, né? Ai. Muita claridade, né? Então nós somos resistência, que é sinônimo de medo. Antes de tudo, o medo existe porque existe o pensamento e a mente, que é fracionária, que é dualista. A dualidade é o próprio medo, ela engendra os lados, os extremos opostos, que cientificamente, inexoravelmente, isso faz pôr em movimento o medo. Medo é separação, é divisão, que é produto do dualismo, da dualidade, de tudo e todas as coisas. Então nós somos seres duais. O eu é ser dual, o ser dual é um ser dual. E por isso ele está confuso o tempo todo. E estando confuso o tempo todo, ele vive em conflito o tempo todo. Obviamente, é compatível, né? Confusão com conflito e vice-versa. Você entende? Então, se podemos detectar que somos medo em todos os nossos movimentos peristálticos, movimentos físicos, psicológicos, trejeitos, medo de um olhar, ninguém consegue se encarar no olho ou nos olhos por mais que 2, 3 segundos, porque a verdade vem à tona, não é verdade? Então nós somos um poço de resistência, nossos sentidos materiais estão todos contaminados pela corrupção do que é o medo. Nós pegamos aqui o melhor ângulo sem tanta luz. Não quero me alongar muito no vídeo, né, para não cansar você, não cansar vocês. Entende? Então isso é uma questão muito séria e ao mesmo tempo simples, porque a vida é simples. Nós complicamos tudo. Assim, a pergunta fundamental que nos surge essa tarde aqui caminhando e que eu levanto para vocês refletirem é: pode-se ter uma vida sem medo? Viver sem medo? Não viver sem medo no sentido de ser irresponsável. Não é isso que eu estou falando. Irresponsabilidade ou libertinagem não é isso. Estou falando no estado de liberdade consciente, dinâmica, lúcida, onde a compreensão flui, onde o estado de ser consciente flui. Isso automaticamente traz a ponderação, traz o equilíbrio certo, o ajuste perfeito de como agirmos, vivermos no dia a dia. Liberdade é fundamental. E se você é um escravo, como somos, reféns, escravos de tudo e todas as coisas, nós estamos doentes, sofremos da patologia chamada medo, que mesmo a nível psicológico vai engendrar doenças físicas, psicomáticas no corpo humano. Entende? O medo psicológico vai engendrar efeitos
nos medos físicos e vice-versa. Assim, pode-se viver uma vida sem medo? Tu acha que tem um medo autoprotetório? Você tem que atravessar a rua, o sinal verde, o sinal vermelho, não vai sair matando as pessoas, agindo insanamente, loucamente. Não, mas falo de uma liberdade consciente, falo do fim do medo psicológico, o medo que é criado através do tempo, o medo do que é e o medo do que deveria ser. Ah, eu sou impuro hoje, mas eu quero ser puro amanhã. Isso é um medo psicológico. E tantos outros. Um chão de pedras agora que se oferece a mim. Deixa eu ultrapassar aqui o Mar Vermelho. Ou a Terra Vermelha. Entende? Então é isso. Pode-se viver uma vida sem medo? Onde as pessoas estejam de fato em relação. Só pode haver relação quando não há medo. Se há medo, não há relação. Seria uma relação relativa, uma relação fictícia, é o que todos nós estamos vivendo. Uma relação de autoexploração, de exploração mútua. Eu te exploro fisicamente, sexualmente, e você me explora fisicamente, psicologicamente, até mesmo espiritualmente, corporeamente, sexualmente, em nome de Deus, em nome do matrimônio, do casamento, do namoro, da dita moralidade. Estamos todos matando uns aos outros, em nome do pseudo-amor, em nome do pseudo-Deus, em nome de um relacionamento chamado verdadeiro, puro, santo, sagrado, quando não tem nada de puro, santo e sagrado, porque os eus estão em movimento. Em todas essas relações há medo. Você tem medo que sua esposa lhe deixe, não tem? E você já esposa aí, tem medo que seu esposo lhe deixe. Seu namorado tem medo que sua namorada lhe deixe, e a namorada também tem medo que o seu namorado lhe deixe, e assim por diante. Seus filhos, os pais têm medo que os filhos lhe deixem, e vice-versa. Medo de perder o emprego, medo de não conseguir, de não chegar, de naquela competição do vestibular, ou do futebol, ou de que quer que seja, perder o jogo, perder a partida. Somos inconscientes, medos e manifestos ainda dentro do nosso ser, estamos impregnados deles. Medo, medo, vez medo, nós somos o medo. Então o que fazer? Pode alguma coisa ser feita diante de tal situação? Eis a questão. Quem fará? Por que fará e com que objetivo fará? Assim o fará. Eu deixo isso para a vossa reflexão. Não vou lhe dar resposta, até porque chega de respostas prontas e imediatas. Nós precisamos ser pessoas sérias, inquisitivas, pessoas honestas, sinceras conosco mesmos, e nos trabalharmos, nos conhecermos, e a resposta virá à medida que você mergulhe dentro de você. Não adianta eu te dar receita pronta. Ou, como tantos outros mestres, gurus, instrutores, lhe deram respostas imediatas e prontas. E aí, sua vida mudou, a minha vida mudou, a nossa vida mudou. Como estamos vivendo até hoje, depois de tempos, de anos, de vidas talvez? Fato é que continuamos divisivos, isso é um fato. Olhe para isso. Isso não é uma opinião, não é uma crença, uma fé, uma religião, um achismo, um dogma, uma doutrina, um pensamento de um pensador, não. Olhamos para o fato de forma científica e inexorável. Esse é o fato, porque se trata da sua vida, trata-se da minha vida, trata-se da nossa vida. É para isso que temos que olhar e começar com isso. Não tentando entender o que não é o não medo, ou melhor, tentando entender o que é o não medo. Não, comece primeiro com você, aquilo que está mais perto de você, que é a sua vida, que você é o medo. Entre em você, como um raio-x, ultrapasse-se. Deixa a vida, a verdade,
o desconhecido trespassar teu ser. E quando você olhar para isso com inteligência, com sabedoria, discernimento, unção e visão, a visão clara dos fatos, das coisas, você então, a coisa, o não medo, vai se revelar a você. Como no insight. Então você vai perceber o que é e o que não é. E quando você percebe o que não é, esse medo cai por terra. Ainda que muito difícil, porque está impregnado em nossas células, em nosso DNA. Certo? Eu deixo isso para a vossa reflexão, para a sua reflexão. Uma vida com medo, tanto físico como psicológico, principalmente o medo psicológico, se bem que tudo é medo. É uma vida com medo, viver com medo, e vivemos o tempo todo, 24 horas do dia. É uma vida morta, morna, fria, insípida, sem sangue, sem sal, sem fulgor da vida, sem Deus, sem verdade, sem essência, sem vida, sem ar. Porque o medo paralisa, nos retém, nos bloqueia em suas redes, em suas correntes, que nos aprisionam, com seus grilhões, infinitos grilhões, infindos grilhões. Então será que podemos descobrir uma nova maneira de viver sem medo? Medo do que vão pensar da gente, do que vão falar da gente, se você fizer assim o assado? Medo de simplesmente olhar nos olhos dos outros, dos seus semelhantes, do nosso semelhante? Medo de ser alguma coisa, ou medo de não ser alguma coisa? Está captando? Olhai para você, lá no seu fundo, lá no recôndito do teu ser, e verás o fato. E vendo esse fato, talvez, quem sabe, por uma dádiva dos céus, ou dádiva do Senhor Supremo, sem essa dádiva, misericórdia sem causa, você possa ter o insight, perceber e derrubar todos os seus muros, todas as suas ilhas, todas as suas divisões, seus medos, ultrapassar a si mesmo, morrer em si mesmo e nascer para uma nova vida. Vida real, a vida verdadeira, não isso que chamamos de vida, que é medo. Tá aí. Naturalmente, surgiriam 1000 outras indagações, questões, pontos, perguntas e respostas, e o assunto seria infindo, iríamos extravasar o vídeo aqui por muito longo tempo. Sem mais delongas, obrigado, aí estamos sempre juntos, e que Deus nos abençoe e nos guarde, e que abra os nossos olhos com o archote do conhecimento, da percepção transcendental de Deus, da verdade, para que possamos nos conhecer e assim transcender esse monstro chamado medo, que nos está aniquilando por vidas. Então é isso. Fiquem com essa reflexão. Boa sorte aí. Eu desejo tudo de bom para você. Que Deus o abençoe aí. A paz.